nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais uma proclamação do Evangelho com um tema que eu quis trazer aqui, que Deus me permitiu trazer. O tema de hoje é: não brigueis por assuntos secundários. Bom, a gente vê ali nas cartas de Paulo que ele nos adverte, adverte a igreja sobre não brigarmos por coisas secundárias, Mas o que isso significa, não é mesmo? O que é algo secundário? Bom, recorramos então às Escrituras. O que Jesus falou aos seus discípulos? Buscai primeiro o reino de Deus, pois o Pai sabe o que vocês precisam, certo? Então, ou seja, isso entra em total coesão. São coisas que se encaixam. Por quê? Quando Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, não brigueis por coisas secundárias, ele está querendo dizer o quê? Não coloque obstáculos na sua vida, na comunhão cristã, também, na adoração de Deus, coisas que deveriam ser secundárias. Então nós vemos em muitas igrejas, inclusive no meio protestante, infelizmente, que muitos protestantes brigam por coisas secundárias. Não só os protestantes, mas também, enfim, católicos no geral. Resumindo, todo mundo briga por coisa secundária o tempo todo. É por isso que devemos contar com a misericórdia divina. Mas eu vou dar um exemplo. A gente vê ali logo em Gênesis o que é escrito, o que é contado em Gênesis capítulo 1, Bom, a gente vê ali a história da criação, correto? Como é que Deus criou o mundo. Então, a gente vai vir aqui e lendo Gênesis capítulo 1, a gente lê o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa. E Deus separou a luz das trevas. A luz chamou de dia e as trevas chamou de noite. Houve uma tarde e uma manhã, foi o primeiro dia. Então aí o primeiro dia. Então depois a gente vai ver ali o segundo dia, o terceiro dia, até o sexto dia, e aí o sétimo onde Deus descansa, certo? Da sua obra, da criação, onde nós vivemos hoje, certo? Então Deus cria ali o mundo perfeito. E aí tem toda a história lá de Gênesis, toda a história do mundo, quando Adão e Eva pecam e são expulsos do paraíso. Enfim. Enfim. Aí existem muitas pessoas, muitos cristãos que falam assim, que ficam brigando, falando o seguinte: esses 7 dias foram 7 dias literais. Aí tem outras pessoas que falam: não foram 7 dias literais, a gente tem que... Sabe, uma reflexão importante é: o que importa se foram 7 dias literais ou não? Sabe, não importa se foram 7 dias literais ou não. Se foram 7 dias literais, graças a Deus, amém. Se não foram 7 dias literais, amém também. Deus é grandioso, sabe? O que importa é a mensagem que cada livro da Bíblia nos passa. Então a gente fica brigando por coisas secundárias o tempo todo sobre se... mas a história de Jó foi uma história verdadeira ou foi uma poesia? Não importa também, o que importa é a mensagem que é transmitida na história de Jó, Para nos mantermos fiéis a Deus, termos fé, inclusive nos momentos difíceis. Nos momentos de tribulação. Tribulações que os apóstolos também passaram. Olha, eles foram mártires. Eles derramaram seu sangue e foram tribulados no corpo de Cristo. Então, por que nós brigamos por essas coisas, secundárias mesmo? O que importa se Ló... se Ló realmente... A história de Ló realmente existiu ou se foi uma poesia? O que importa se foram 7 dias literais ou 7 dias secundários? Não importa, Deus é grande, Deus existe do mesmo jeito.
sabe? Nós não devemos brigar por essas coisas, nós não devemos ser firmes na nossa fé. Mas infelizmente essas coisas secundárias elas são motivos de divisão e parece que cada área, cada denominação protestante, infelizmente, prega um Deus diferente. O que é isso, meu irmão? Deus é um só. Existe um só batismo, uma só fé, uma só igreja, sabe? São tantas coisas. E aí a gente também vê ali infelizmente, no outro lado, no catolicismo romano também, brigas e divisões. E a gente também vê muitas blasfêmias, infelizmente. É por isso que nós devemos recorrer ali às Sagradas Escrituras e os escritos ali dos primeiros. É por isso que o nome do canal é Cristianismo Pré-Niceno, porque a gente vai pegar ali a época do ano de mais ou menos 75 até o ano de 380 mais ou menos, né? Nos atentando sempre que aos pais da igreja que não contradiziam os ensinos também dos apóstolos. Ensinos esses que a gente pega nas Sagradas Escrituras. Então, não seja motivo de divisão, motivos de brigas, coisas secundárias. Muito bem, meus irmãos. Isso era uma reflexão que eu gostaria de estar trazendo hoje. Você tem brigado por coisas secundárias com seu irmão ou com sua família? Lembre-se, ore por sua família. Honrai pai e mãe. Agradeça a Deus por você ter uma família. Agradeça a Deus por você estar vivo. Não fique pedindo por sinais. O fato de você ter vida já é um milagre. Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até a próxima.